Olá, hoje eu quero falar sobre a tentação da adolescência. Olha, provavelmente você que está me assistindo aqui já foi adolescente. Não acho que você é um adolescente. Mas se você é um adolescente, fique aqui porque vai te ajudar em alguns pontos. E você que não é adolescente, eu quero que você entenda que tentação é essa. Uma vez eu atendi um paciente, um homem, que tinha por volta de uns 33, 34 anos, e ele era um cara casado e tinha 2 filhos. Porém, ele estava muito inseguro em relação é, ao seu matrimônio. Quando eu falo inseguro, eu digo, ele parecia que ele não estava querendo mais ficar no matrimônio por uma série de motivos, que na verdade nenhum era tão grave assim. Né? Tudo dava para ajeitar, acertar, desde que tivesse um compromisso da parte dele, também da esposa, mas também da parte dele, no sentido de ter uma disposição. Então, eles moravam em outro país e eles decidiram passar 1 mês e meio, 2 meses no Brasil, na casa dos pais dele. E aí, nesse 1 mês e meio, quando deu mais ou menos 25 dias que ele já estava no Brasil, ele conversou com a esposa de que ele queria um tempo, que ele não queria ficar ali mais naquele matrimônio, que precisava pensar, que estava confuso, etc, etc, etc. Os filhos são muito novos, na época pelo menos, tinha ali seus 2, 3 anos. E aí, a esposa meio que foi pega de surpresa, não conseguia necessariamente não tinha necessariamente uma resposta bate pronto assim, também de falar não, não vai, enfim, meio que acabou sendo vencida por essa surpresa. E aí, beleza, isso aconteceu. Ele foi então para a casa dos pais dele. E aí, em uma sessão, ele me contou tudo isso que estava acontecendo, que naquela sessão ele já estava na casa dos pais, e ele chegou para mim e falou assim: olha, eu tô muito bem. Eu tô muito bem. E eu perguntei para ele por quê que ele estava se sentindo tão bem. E ele falou: olha, eu não tenho mais aqueles estresses, meus pais estão cuidando de mim aqui, a minha mãe conseguiu um trabalho para mim, então estou realmente me sentindo muito bem. Eu tinha que sair daquele lugar. E aí, eu olhei para ele, eu expliquei para ele que eu entendia que ele estava bem, mas que ele estava sendo vencido por uma certa tentação. E ele me perguntou: mas tentação do quê? Eu falei: olha, a tentação da adolescência. Ele: como assim? Eu falei: olha, você tem quase 35 anos. Teus pais, de alguma maneira, ignoraram o fato de você ser um cara casado e ter filhos, e adorou a ideia de você voltar para casa quase como um movimento nostálgico da parte dos seus pais. Resolveram bancar você. Colocaram no emprego ali, mas para você continuar morando. Você me falou, teve até um detalhe que eu não comentei agora, mas ele me falou: não, meu pai tá até pensando em comprar o terreno do lado, deixar essa casa aqui para mim. Ou seja, você voltou a viver a adolescência, né? Você está pagando conta de luz da sua casa? Não. Está pagando conta de internet? Não. Está pagando conta de água? Não. Está fazendo as compras? Está pagando as compras? Não, nenhum dos dois. Eu falei: você voltou para a adolescência. E você está se sentindo bem porque esse caráter adolescente é concupiscível. Ou seja, busca só aquilo que agrada sensivelmente. Então você está achando que você fez a maior escolha da sua vida, mas você só voltou para a adolescência. Debaixo do guarda-chuva dos teus pais, tentando abrir mão ou esquecendo, negligenciando. Na verdade, a negligência é uma forma de vício contrário à virtude da prudência. Você está negligenciando a tua família, teus filhos. E aí ele não gostou muito de ouvir isso. Mas eu imaginava. E ele precisava ouvir isso de alguém. E não seria do pai e nem da mãe. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. Muitas vezes os problemas da vida
que toda a vida vai ter. Seja o homem que é casado, não é casado, sempre vai ter um problema em algum momento e em algum grau. É normal. Mas essa tentação de querer voltar para um lugarzinho onde a gente é um filhinho, uma filhinha, um netinho, uma netinha, isso é uma tentação que muitos caem. E o que isso faz com a pessoa? Em vez de ela ascender em termos de caráter, porque ela vai encarar uma dificuldade de modo adulto, ela retorna a uma passividade adolescente, onde ele não é mais um adolescente, mas se comporta como tal. Então, o que ele constrói no caráter dele quando ele faz essa escolha? Uma capacidade de resiliência? De pensar sobre um problema e buscar uma resolução? De suportar um sofrimento quando essa resolução não é possível no momento atual? Claro que não. O que ele monta é uma fuga, é uma covardia que ele nem sequer percebeu ainda. Ou seja, está vivendo iludido, está vivendo olhando para o lugar errado, achando que está fazendo muito, achando que está num auge pessoal, quando na verdade retornou a uma adolescência que vai mediocrizar cada vez mais a vida dele. Coitado desses filhos, coitada dessa esposa. É claro que aqui é um exemplo de um homem, mas eu não tenho dúvidas que existam exemplos inversos de mulheres na mesma condição que fazem a mesma coisa. A verdade é que a vida adulta pede uma certa independência dos pais. Mesmo que uma circunstância específica faça uma pessoa, um homem ou uma mulher, voltar à casa dos pais, isso não pode ser confortável para aquele que voltou. Porque, como eu dei o exemplo agora, ele estava ali adorando, não pagava mais nada. O matrimônio não tinha acabado, ele também não tinha confirmado, mas ele já estava ali na casa dos pais, vivendo quase umas férias, num hotel, 5 estrelas. Então, aqui é um alerta para você que está me vendo. Você vai ter dificuldade na vida. Você vai ter dificuldade, isso é óbvio. Mas você tem que perceber o chamado para lidar com essa dificuldade de maneira adulta e não de maneira adolescente. Rafael, mas me explica isso de uma maneira mais prática, para que eu não fique pensando como buscar resolver um problema como adulto ou buscar resolver um problema como adolescente. Vamos lá. Quando a gente pensa na resolução de um problema como um adolescente, é a fuga. Por quê? Porque não é prazeroso. Então, o adolescente tenta resolver um problema fugindo. Quando é desagradável, obviamente, um problema é desagradável. Então, ele não quer coisas desagradáveis, ele quer coisas sempre agradáveis. Então, o adolescente tenta resolver fugindo. Uma pessoa adulta, madura, percebe que aquele problema pode estar entrelaçado com as próprias responsabilidades. Responsabilidades pessoais, no sentido das pessoas que aquela pessoa precisa cuidar, precisa proteger. E também olha para o todo. É bom que eu esteja aqui suportando, em vez de eu fugir e olhar para o todo, é de alguma maneira preocupar-se com o bem comum. Logo, lidar com um problema de maneira adulta e madura é praticar as virtudes para enfrentar aquele problema. Seja na prudência, que vai fazer a escolha correta apesar daquele problema, seja na virtude da justiça, que apesar daquele problema eu não vou ser injusto com ninguém, seja a virtude da fortaleza, que me pede para resistir diante de um bem árduo, ou seja, pode ter um problema, mas mesmo assim eu não vou desistir daquele bem que é difícil de ser alcançado, ou a virtude da temperança, que diante de um problema eu não vou desordenar a minha capacidade de equilibrar os prazeres, porque muitos fogem para qualquer tipo de prazer. Então, não caia nessa tentação da adolescência para que você lide com os problemas da sua vida, o de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã, de maneira mais adulta.